Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do programa Jovem Legislador. Eu sou Priscila Silvério e hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a compreensão do nosso sistema político, os três poderes. A Constituição do Estado e do Governo é um modo de organização da sociedade que se baseia nos três poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos explorar suas dimensões, formas jurídicas e entender como eles funcionam em conjunto para manter o equilíbrio e a justiça na sociedade. Nosso objetivo nessa aula é entender o que são e como funcionam os três poderes, a importância da separação dos poderes, as consequências específicas de cada poder no contexto do federalismo brasileiro, como cada poder atua na garantia dos direitos e na administração pública, as interações e os sistemas de freios e contrapesos e a importância do equilíbrio entre os poderes para a manutenção da democracia. Para enriquecer nosso estudo, todas as recomendações de sites, vídeos, artigos adicionais ou mais conteúdos estarão disponíveis no site do ILP, na página Democracia Jovem. Esses recursos complementares estarão disponíveis nos links que enviaremos para vocês. Não deixem de conferir. Agora vamos iniciar com algumas questões geradoras para estimular nossa reflexão. O que você entende por Estado e por governo? Qual o papel do Estado e do governo na vida das pessoas? Você já ouviu falar em contrato social? Quem dá poder ao Estado? Como se organiza o Estado no Brasil? Você sabe quais são os três poderes constituídos do Estado brasileiro? Por que os poderes são separados? O que podem fazer os poderes e como eles se relacionam? Já parou para pensar em tudo isso? Para dar o start na nossa aula, vamos ouvir o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alexandre Kimura. Quando nós começamos na nossa aula 1, tratar dos pilares da democracia, só para lembrar alguns aqui, direitos fundamentais, controle social, transparência, eu mencionei separação dos poderes, que é o tema dessa nossa próxima aula. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouco sobre a ideia de separação dos poderes. Uma coisa que eu acho importante saber, a gente começa, quando fala em separação dos poderes nas aulas de educação cívica ou quem está fazendo uma faculdade de Direito, ele começa a falar em Montesquieu. Só peço um alerta aqui para o seguinte, Montesquieu, óbvio, é aquele que deu maior amplitude ao princípio da separação dos poderes. Só que ele pode ser estudado, a separação dos poderes, o princípio da separação dos poderes, sob dois aspectos. Primeiro, um fundamento histórico. Você pode analisar a separação dos poderes a partir de um desenvolvimento histórico. E um segundo, você pode estudar também a separação dos poderes a partir de uma doutrina da filosofia política. Os autores que escreveram a respeito de separação dos poderes, entre os quais Montesquieu. Para iniciar nosso debate sobre a Constituição do Estado e do Governo, explorando como eles organizam a sociedade e mantêm a ordem, precisamos entender os conceitos de Estado e Governo. O Estado é uma entidade política organizada com soberania sobre um território definido, população e um governo que exige autoridade. Já o governo é o conjunto de instituições e pessoas responsáveis pela administração do Estado e pela implementação de políticas públicas. No Brasil, a estrutura do Estado é dividida em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa divisão, conhecida como tripartição dos poderes, foi idealizada por Montesquieu no século XVIII e tem como objetivo evitar a concentração de poder, promovendo um sistema de freios e contrapesos. Vamos analisar cada um desses poderes em suas dimensões formais e jurídicas. Poder Executivo é responsável pela administração pública e pela implementação das leis. No Brasil, é exercido pelo Presidente da República, governadores e prefeitos. Poder Legislativo é responsável por criar, alterar e revogar leis. No Brasil, é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal, além das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. E Poder Judiciário é responsável por interpretar e aplicar as leis, garantindo a justiça. No Brasil, é exercido por diversos tribunais e juízes em todo o país. Entender essas estruturas é fundamental para compreender como o Estado funciona e como ele se organiza para atender às necessidades da sociedade. Vamos repassar todos os pontos que cada um desses poderes tem. Executivo, administração pública e implementação das leis. Legislativo, criação, alteração e revogação de leis. Judiciário, interpretação e aplicação das leis. Para estudar a separação dos poderes, nós temos que estudar alguns conceitos prévios, né? Vamos falar um pouco sobre Estado. O que é Estado? Já foi mencionada aqui a palavra em vários momentos. Estado é o poder soberano num povo, situado num território, dirigido a algumas finalidades básicas. Então, quais são esses elementos que eu acabei de mencionar a partir do conceito que eu estou expondo para vocês, o conceito que a gente pega aqui do Dalmo Dallari, Teoria Geral do Estado, aqui no Brasil, extremamente difundida esse conceito sobre Estado. Poder soberano do povo, situado no território, dirigido a algumas finalidades básicas. Poder, soberania do povo, território e finalidades básicas. Ou seja, a gente adota a teoria dos 4 elementos de Estado, que envolve poder, soberania do povo, território e finalidades básicas. É importante não confundir a ideia de Estado com a ideia de governo. Perfeito? Estado tem esse conceito que eu acabei de mencionar. Governo, ao contrário. Governo é a instituição, é o órgão encarregado de exercício das políticas públicas, de exercício a tarefa de cumprir leis, a tarefa executiva do Estado. Então, quem exerce o governo, exerce todas as tarefas imprescindíveis ao funcionamento desse Estado. Vamos dar início ao nosso debate sobre legitimação do Estado, discutindo conceitos fundamentais como a fonte do poder e o contrato social. Esses conceitos são essenciais para entendermos como o Estado adquire sua autoridade e como essa autoridade é justificada. A fonte do poder refere-se à origem da autoridade do Estado. No Brasil, essa fonte é a soberania popular, ou seja, o poder emana do povo e é exercido em seu nome. O contrato social, por sua vez, é uma teoria filosófica que explica como os indivíduos, ao viverem em sociedade, concordam em ceder parte de sua liberdade em troca de segurança e ordem, estabelecendo um pacto que legitima o governo e suas ações. O poder, ele é sempre analisado a partir de um estado relacional, né? Só existe o uso do poder contra alguém. Se o poder emana do povo, como que ele é exercido? Contra o próprio povo ou em favor do povo? Veja como é complexa essa relação. Vamos a partir do seguinte pressuposto. Num primeiro momento, ou seja, são dois momentos para análise desse emaranhado. O primeiro momento é uma relação verticalizada, explicitada da seguinte maneira: o povo elege representantes para que possam exercer o poder. E esses representantes, né, numa análise vertical, ao exercerem o poder, demandam as normas contra o próprio povo que se submeterá a esse poder. Óbvio que não é uma coisa autoritária, eu não estou aqui dizendo, nós estamos trabalhando sempre no campo democrático, e quando eu digo campo democrático, eu estou dizendo que existem sempre limites, né? E, em última análise, esses limites estarão lá na Constituição. Para sintetizar a explicação do especialista, vamos revisar os principais pontos sobre a legitimação do Estado, a fonte do poder no ordenamento jurídico brasileiro e a relação com o contrato social. Síntese da explicação do especialista. A fonte do poder no Brasil, ela é fundamentada no poder soberano da população. O exercício desse poder é pelos representantes eleitos. Contrato social. O contrato social é o acordo implícito entre os indivíduos e o Estado. E a sua legitimação justifica a autoridade do governo.
A relação entre Estado e cidadãos parte dos objetivos do contrato social, que prevê segurança e ordem, além do cumprimento dos direitos e deveres, que garantem a liberdade individual, bem como a segurança coletiva. Para entendermos como nosso sistema político funciona, vamos iniciar um debate fundamental: a separação dos poderes. Esse princípio é a base da nossa democracia e garante que nenhuma autoridade concentre todo o poder em suas mãos. A separação dos poderes é a distribuição das funções do Estado entre diferentes órgãos, cada um com seu papel específico. O objetivo principal dessa estruturação é evitar a concentração de poder e assegurar que as funções do Estado sejam desempenhadas de forma eficiente e justa. Vamos aprofundar essa discussão, começando pelos princípios fundamentais que sustentam a separação dos poderes. Equilíbrio entre os poderes, onde cada poder deve ter independência e autonomia, e fiscalização mútua, onde os poderes se concentram reciprocamente para evitar abusos. Exploraremos as funções específicas de cada poder no nosso ordenamento jurídico. O executivo, que implementa e executa as leis, o legislativo, que cria e aprova as leis, e o judiciário, que interpreta e aplica as leis. Vamos entender melhor com o nosso especialista como essa estrutura nos protege e garante a justiça em nossa sociedade. E daí nós podemos já trabalhar com o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da nossa Constituição de 1988. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Algumas reflexões merecem ser colocadas aqui. Quando a gente fala em poder, na verdade nós estamos falando de órgãos do Estado. Nós estamos falando de executivo, legislativo e judiciário. A palavra poder aí talvez não seja, no campo da teoria, a ideal. Embora seja usada, esteja na Constituição de uma maneira, e de quase todas as nossas Constituições, de certa maneira, aparece a palavra poder, o que nós temos aqui é que o poder do Estado é uno. Quem exerce o poder é o Estado e esse poder é uno. O que são divididas são as funções do Estado divididas entre esses órgãos. Quais são? Legislativo, executivo e judiciário. Quais seriam as funções do Estado exercido por esses órgãos, legislativo, executivo e judiciário? O legislativo tem duas tarefas, legislar e fiscalizar. O judiciário, a tarefa de julgamento, julgar, dirimir a lide, dirimir os conflitos. E terceiro, o executivo, a tarefa de administrar. Bom, óbvio que são funções preponderantes entre esses órgãos. Não significa que o Poder Executivo também não possa exercer a tarefa de julgar. Quando ele abre uma sindicância para apurar a responsabilidade de algum servidor, ele pode ali exercer a tarefa de julgamento. O judiciário, ele vai precisar, para cumprir essas tarefas, ele precisa de servidor público, ele abre concurso, ou seja, ele também exerce tarefa administrativa. Na teoria, a gente costuma chamar que essas três principais tarefas são chamadas funções típicas. E as tarefas que não são essas tarefas preponderantes de cada poder são as chamadas funções atípicas. Todos os órgãos, executivo, legislativo e judiciário, exercem funções típicas e funções atípicas. Vou citar um exemplo aqui do legislativo. O legislativo tem a tarefa típica de legislar e fiscalizar. E de forma atípica, ou seja, tem como função atípica, administrar e julgar. Vocês puderam entender que essa divisão é crucial para garantir um governo equilibrado e justo. Na próxima parte, vamos explorar as competências de cada poder no contexto do federalismo brasileiro. O federalismo no Brasil implica uma divisão de competências entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, não apenas no nível federal, mas também nos níveis estadual e municipal. Cada um desses poderes desempenha um papel crucial na administração pública e na garantia dos direitos dos cidadãos. Vamos começar detalhando as atribuições específicas de cada poder e como eles atuam para garantir que os direitos sejam respeitados e que a administração pública funcione de forma eficiente.
Competências do Poder Executivo. Acontece com a implantação de políticas públicas por meio da administração pública e execução de leis. Competências do Legislativo. A função criação e aprovação de leis acontece por meio da elaboração de projetos de lei, fiscalização do Executivo. Competências do Poder Judiciário. A função interpretação e aplicação das leis. E acontece por meio do julgamento de conflitos, garantia de direitos. Bom, a fala do procurador-chefe da LESP, que vamos assistir agora, vai esclarecer ainda mais sobre esse modelo de federalismo adotado pelo Estado brasileiro e como ele opera para garantir a justiça e o bem-estar social. Quando a gente coloca a separação dos poderes, é importante estabelecer a relação com a federação. O Brasil adota uma forma de Estado federativa. Então, o que quer dizer isso? Lá no artigo 1º, que foi tão mencionado aqui, o Brasil é a República Federativa do Brasil. Ou seja, a palavra federativa aparece logo no início do nosso texto constitucional. O que isso significa? São entes autônomos, ou seja, são vários elementos que caracterizam uma federação, que vocês terão um momento oportuno para avaliar essas peculiaridades relacionadas com o Estado brasileiro. Mas o que interessa para a gente aqui na aula de separação de poderes? Que a União, Estado, Município e Distrito Federal, cada qual exerce suas funções por meio desses órgãos, por meio dos respectivos poderes. No campo da União, tem poder legislativo, executivo e judiciário. Nos estados e no Distrito Federal, legislativo, executivo e judiciário. E nos municípios, todos eles autônomos, temos o poder executivo e o legislativo. Não existe poder judiciário municipal no nosso formato. Na República Federativa do Brasil, não temos poder judiciário no âmbito dos municípios. Então, essa relação é interessante estabelecer, porque são entes distintos, são entes da federação distintos, cada qual representando aí uma separação dos poderes estruturada aí nos termos da Constituição. Vamos agora discutir como os poderes interagem entre si e como o sistema de freios e contrapesos garante que a nossa democracia funcione de forma saudável. O equilíbrio entre os poderes é essencial para evitar abusos de poder e assegurar que as funções do Estado sejam exercidas de maneira justa e eficaz. Cada poder tem mecanismos para controlar e influenciar os outros, o que ajuda a manter a ordem e a justiça em nosso sistema político. Após essa discussão, teremos uma explicação em mais detalhes como esses mecanismos funcionam e a importância deles para a manutenção da democracia. Vamos lá. A interação entre os poderes tem o objetivo de manter o equilíbrio e evitar abuso. Para isso, os mecanismos de controle mútuo são utilizados para fiscalização recíproca. Os freios e contrapesos garantem que nenhum poder tenha domínio absoluto e são fundamentais para proteger o sistema democrático contra a tirania e garantir que a justiça entre os poderes e a sociedade seja estabelecida. Vamos ao vídeo do especialista. A separação dos poderes, ela não é estática da forma como a gente colocou. Cada poder tem suas funções típicas e suas funções atípicas. O poder deve ser contido. Então, nós temos aqui a análise de um outro elemento que incorpora aí a ideia de separação dos poderes, que são os freios e contrapesos. O que é checks and balances, que a doutrina costuma chamar, porque tem origem inglesa. A separação dos poderes, ela envolve também que um poder possa conter o exercício das funções de outro, numa forma de equilíbrio, para gerar que um determinado poder não tenha ascendência sobre o outro. Eu vou citar um exemplo aqui típico de checks and balances ou freios e contrapesos. Imagina você, por que o executivo, ao pretender implantar uma nova política pública, precisa mandar um projeto de lei para o legislativo, para que o poder legislativo possa avaliar se esse projeto é bom ou é ruim? Se a sociedade, aqui por meio dos seus representantes, avalie a importância desse projeto, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado, se é o caso de ser aprovado.
aprovado um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, ou seja, já existe aí um certo controle sobre a atividade do Poder Executivo. Esse mesmo projeto de lei, da forma como foi aprovado no Legislativo, retorna ao Executivo para que ele exerça a sanção ou veto. Olha, se ele não concordar com algumas mudanças que foram efetuadas lá no Legislativo, ele pode vetar. Ele pode vetar por completo, ou seja, o veto total, pode vetar artigo, parágrafo, inciso, ou seja, parte do projeto de lei. E daí, imagina que ele concorde. O Executivo enviou, o Legislativo aprovou, o Executivo voltou e sancionou o projeto de lei, ele é publicado, e daí em diante nós temos uma lei. O que cabe ainda ser feito? Olha, pode entrar o Judiciário nessa história. Se essa lei que foi aprovada tiver alguma inconstitucionalidade, se ela não conseguir observar os ditames da Constituição, esse projeto pode ser caracterizado como projeto constitucional. Se alguma pessoa, algum legitimado, ingressar com uma chamada ação direta de inconstitucionalidade, cabe ao Judiciário avaliar se essa lei permanece ou não no sistema jurídico, se permanece ou não na nossa sociedade, regrando a nossa vida. Então, esse exemplo que eu estou acabando de mencionar é um típico exemplo de freios e contrapesos. Um poder exercendo, no âmbito de suas funções, a contenção do outro, se houver algum excesso. Chegamos ao fim da nossa aula sobre o que são os três poderes. Hoje exploramos temas essenciais como a separação dos poderes, as competências de cada um no contexto do federalismo brasileiro e como o sistema de freios e contrapesos mantém a nossa democracia em equilíbrio. Agradeço muito pela participação de todos vocês e pela atenção dedicada ao longo dessa aula. Fiquem ligados para a próxima aula, onde continuaremos nossa jornada pelo universo da cidadania e da política. Até a próxima semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.